Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Tricolor amassa o Atlético e volta a uma final continental depois de 10 anos. Sim, o São Paulo está na decisão da Copa Sul-Americana. O Patrick foi o cara do jogo, mas tem outros detalhes para a gente abordar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aos poucos, voltando das férias, colocando conteúdo aqui no canal, não me abandonem, agora a gente vai encher de vídeos aqui, de conteúdos diários para você, falando do Tricolor paulista nessa semifinal de Sul-Americana, que precisava reverter uma vantagem que era muito boa do Atlético Goianiense, conquistada na ida 3-1, e o São Paulo devolveu pelo menos o saldo 2-0 no tempo normal e acabou se classificando nas penalidades. Mais uma disputa de pênaltis, além das oitavas da Copa do Brasil diante do Palmeiras, em que o São Paulo avançou, depois nas quartas da própria Sul-Americana diante do Ceará, e agora mais uma vez o time do Rogério Ceni foi obrigado a avançar nas disputas de pênaltis. E é curioso porque é justamente no gol que talvez viva a maior dúvida da equipe do São Paulo, Muitos entendem que o Jandrei deve ser o titular, outros o Felipe Alves, outros, como eu, nenhum dos dois. Acho que o São Paulo precisa procurar um goleiro para a próxima temporada, mas diante das circunstâncias não tem muito o que fazer, Tem que contar com esses dois goleiros e nada contra eles, acho que são goleiros trabalhadores, esforçados, mas o São Paulo precisa de um cara muito mais confiável ali atrás. O Jandrei acabou falhando em momentos importantes, especialmente nesse jogo de ida, e o Felipe Alves foi o cara escolhido, mas nem mal sujou o uniforme, Teve uma chegada do Atlético através do Diego Turim, que ele antecipa no final do primeiro tempo, e eu não lembro de outro, tanto que foi, acho que a única finalização do Atlético no gol, as outras 3 foram para fora, e o São Paulo teve 26 finalizações. Foi um jogo de um time só. Praticamente só o São Paulo jogou. Os dois zagueiros que o São Paulo adotou, com o Miranda no banco, Ferrarese no banco, mas o Léo e o Diego Costa, eles avançavam tanto que eles jogavam depois da linha divisória do gramado. E o Atlético Goianiense com todos os seus homens atrás da linha da bola. Porque se sentou na vantagem, sabia que seria muito difícil superar o ímpeto do São Paulo, que tem problemas de construção ofensiva, que tem problemas na temporada, mas tem uma equipe interessante, qualificada, melhor tecnicamente que a do Atlético Goianiense, e estava empurrado por 54 mil vozes no Morumbi, empurrando o time para tentar chegar numa final mais uma vez. E foi o que aconteceu desde os minutos iniciais. O São Paulo sabia que precisava fazer uma abafa, precisava não deixar o Atlético respirar para construir a sua vantagem, o seu placar, para reverter a vantagem. E aí, muito bom, Saiu o gol do Patrick logo a 4 minutos, o que dá uma ideia de que o São Paulo iria desmanchar essa vantagem que era da equipe goiana. E até marca o segundo com o Calleri, ainda no primeiro tempo, bem cedo, mas ele tinha cometido uma irregularidade, Ele realmente usa o braço ali deslocando o Klaus, comete a falta e o gol, na minha opinião, foi corretamente anulado. Mas ali, poxa, se sai um 2-0 ali, a expectativa de que o São Paulo pudesse fazer o mesmo que o Corinthians fez com esse mesmo Atlético Goianiense, quando fez um 4-0 na Copa do Brasil. Poderia empilhar mais gols, e o São Paulo teve chances para isso. E esse é o ponto negativo, que o Rogério Ceni vai ter que trabalhar com essa equipe. É uma equipe que criou muito, mas que teve uma dificuldade mais uma vez na finalização. Poderia ter nem levado a decisão para os pênaltis, poderia ter resolvido nos 90 minutos, por tudo que criou, por tudo que construiu, pelo cenário do jogo. Foi quase 60% de posse de bola do São Paulo contra 40% da equipe adversária. Foi um time muito dominante, o Tricolor paulista, que não tem muita profundidade. O Rogério Ceni pediu muito esse jogador de beirada, de lado. Quando teve o Marquinhos, ele acabou vendido. E tentou a contratação de outros tantos, para que ele tivesse essa infiltração. Então o que ele precisou fazer? Ele precisou se adaptar. E aí vai o meu elogio ao Rogério Ceni, que reclamou muito durante as entrevistas coletivas no início do ano, que não tinha esse jogador e tudo mais. Depois o que ele fez? Sentou e trabalhou e resolveu e fez o time jogar de outra forma. Também o fato dele apostar no Patrick desde o começo, não só porque ele foi o cara do jogo, mas porque o Patrick tem dado uma dinâmica interessante. Ele não é um titular absoluto, mas é um cara que tem resolvido em jogos grandes, é um cara que não sente esse tipo de jogo, que tem se desdobrado porque
O Patrick no Inter, ele era muito questionado, primeiro pelo seu peso e segundo por não corresponder tanto em alguns momentos decisivos. Não é o que está acontecendo no São Paulo. O Patrick realmente tem sido o cara que tem chamado a responsabilidade, criou uma identificação com o São Paulo de uma forma muito rápida até, né? E tem feito gols. Ele não é um cara artilheiro assim na sua carreira. Ele tem a sua jogada pessoal, ele tem a sua, digamos, o seu drible curto, né? E muitas vezes a sua chegada na área, mas ele tá sendo no São Paulo um cara muito diferente até do que foi na carreira. 8 gols ele já marcou na temporada e muitos deles em momentos cruciais. Esse jogo, por exemplo, ele marcou os 2 gols e 2 gols assim de um cara que tá buscando posicionamento, né? O primeiro que ele faz é no rebote do goleiro, que ele tá praticamente na pequena área para empurrar para a rede. E o segundo ele antecipa o Dudu no cruzamento do Alisson que vem da direita e acaba marcando o segundo gol. Esse gol ele é curioso, né? Porque os dois foram rivais naquele Grenal do rebaixamento que determinou, assim, né, que praticamente determinou o rebaixamento do Grêmio no ano passado, o Alisson no Grêmio e o Patrick no Inter, né? Hoje, um cruzando para o outro. O futebol tem dessas coisas. E o Alisson também foi um cara que desde o início, porque nem o Alisson nem o Patrick eles têm a profundidade, mas eles têm muito a infiltração por dentro. E o São Paulo, no modelo de 4-4-2, né, com 2 zagueiros, ele tem a possibilidade de avançar tanto o Igor Vinícius quanto o Reinaldo, muito mais o Reinaldo do que o Igor, né? O Igor ficou um pouco mais dessa vez e o Reinaldo sim foi muito para a linha de fundo, é ele que dá um pouco mais de profundidade, mas aí o time vai trabalhando assim, porque aí ele tem primeiro o Gabriel Neves, que até saiu com dores no joelho, preocupa, né? Entrou o Pablo Maia ainda no primeiro tempo. Depois o Rodrigo Nestor, o Alisson e o Patrick, eles vão afunilando para poder abastecer o Luciano e o Caleri. O Luciano sai muito da área para buscar esse jogo e o Caleri fica lá brigando, se engalfinhando, né, lutando contra os defensores para arrumar uma bola limpa e ele poder fazer o seu gol. Teve oportunidades também, mas acabou desperdiçando. E aí, em tantos cruzamentos para a área, seja do Nestor pela esquerda, que caía às vezes pela esquerda do Reinaldo, cruzamento da direita do Alisson. O Alisson teve chance de cabeça também, uma incrível no primeiro tempo, em que ele livre perdeu. O Caleri também brigando muito com os zagueiros, lá o Klaus e o Wanderson. Mas o São Paulo chegou e faltou aquele primor na finalização. Tivesse um pouquinho mais de requinte, assim, de calma, de tranquilidade para poder finalizar, o jogo nem teria ido para as penalidades. E para o Atlético foi um lucro, obviamente, levar a decisão para os pênaltis, porque, como eu disse, não fez nada no jogo, simplesmente se defendeu, se sentou sobre a vantagem e estava esperando o tempo passar. Só que aí veio o segundo gol, até tentou alguma coisa ali no segundo tempo, se soltou um pouco mais, mas de novo o Felipe Alves não trabalhou e o São Paulo recuperava a bola muito rápido, o São Paulo mordeu muito, tanto que jogadores que foram cruciais no jogo acabaram cansando no segundo tempo, como o caso do Patrick, do Luciano, os caras não aguentavam mais correr, o próprio Nestor, aí entrou o Thales, entrou o Pablo Maia, já tinha entrado, entrou o menino Juan no lugar do Patrick, o Patrick saiu ovacionado inclusive, e depois o Galopo, que acabou se tornando uma peça fundamental para a classificação. O Galopo ele é interessante, ele apareceu muitas vezes para finalizar, mas ele precisa calibrar esse pé, porque ele foi um jogador contratado para isso também. Ele é um cara que chega muito bem à frente, é um cara que pisa na área, um cara que se movimenta bem, que tem uma boa dinâmica de jogo e que finaliza. Tirando um chute que foi forte, potente, em que ela passou à direita do gol do goleiro Renan, os outros foram muito fracos, foram muito insuficientes para levar perigo para o gol adversário. E ele teve chances. Então tá faltando o Galopo aí dar uma calibrada no pé para que quando a bola cair no pé dele para ele finalizar, para ele não desperdiçar, porque ele teve chances para isso. Mas ele deu uma dinâmica interessante, como é um jogador, como é da sua característica, e acabou fazendo o gol decisivo, o gol que decretou o São Paulo na final da Sul-Americana. Gente, 1º de outubro, em Córdoba, no estádio Mário Kempes contra o Independiente Del Valle, que também é um campeão da Sul-Americana e que vai em busca do seu bicampeonato. E aí tem algumas coisas interessantes, né? O Baralhas e o Léo Pereira desperdiçaram, o Baralhas chutou por cima, o Léo Pereira parece que o Felipe Alves vai tocar na bola, mas ela bate na trave, mas tudo bem, né? Goleiro tem que ter sorte também nessa hora, e o Felipe Alves até é um bom pegador de pênalti, mas ele estava lá, deu a segurança necessária e tudo bem, e deu tudo certo. O Reinaldo, o Caleri, o Igor Vinícius e o Galopo marcaram os gols para o São Paulo, 4-2, e o São Paulo avançou.
É muito interessante a história que o Rogério Ceni está construindo no São Paulo nessa passagem como técnico. Tanto que já renovou o contrato até o final do ano que vem, vai permanecer. Ele tem algumas escolhas que a gente pode questionar. O time ainda tem algumas dificuldades, é um time que ele tem algumas limitações, mas é um time que não está se abdicando de correr, de se entregar, de ser inteligente e, digamos, valente em momentos decisivos. Poxa, vocês podem dizer, mas o São Paulo foi completamente dominado pelo Flamengo no jogo da Copa do Brasil. Mas aí a gente está falando de uma diferença técnica muito grande. A realidade hoje do São Paulo, embora seja um clube gigante e a gente sempre espere algo mais, é realmente você ser campeão da Sul-Americana, em que o nível é um pouco mais baixo pelos adversários. Mas não interessa. O São Paulo precisa voltar a colocar uma taça no armário, precisa voltar a conquistar títulos, precisa voltar a se acostumar a vencer. É um São Paulo gigante, enorme, que ficou durante muito tempo longe dessa situação. E se a gente fosse olhar para a temporada, eu não colocaria o São Paulo como um postulante a título, exatamente pelas dificuldades de elenco que ele tem. E aí quando você vê uma eliminação do Palmeiras, uma chegada na final da Sul-Americana, uma chegada numa semifinal de Copa do Brasil, você pensa, caramba, o Rogério Ceni realmente tem feito um trabalho muito interessante. É um time que ele ainda não me inspira total confiança, justamente por essas oscilações, de ter um sistema defensivo um pouco frágil, um goleiro inconfiável, seja lá qual for, e aí você pode escolher o Felipe, o Jandrei ou o Thiago Couto, eu não confio em nenhum deles, e uma produção ofensiva que ainda carece, apesar de ter dois jogadores ali que são muito efetivos, como o Luciano Calleri, e aí você às vezes tem um Patrick aí para resolver a tua vida. Mas a produção ofensiva poderia ser melhor. Apesar dessas oscilações, de algumas escolhas que a gente pode questionar, da manutenção do Igor Gomes durante muito tempo, já merecendo um banco de reservas, enfim, é um time que vem se sustentando e vem conquistando resultados. E a gente sabe que esse trabalho de reconstrução que o Rogério está fazendo não é para agora, ele é para médio prazo. Então a gente precisa de reforços, a gente precisa ver o São Paulo mais forte na temporada que vem, mas nessa temporada, diante do que tem, chegar numa final de Sul-Americana, eu acho que é um motivo sim para comemorar. E é curioso porque 10 anos depois, o time chega na final de um torneio continental, justamente a Sul-Americana, justamente um jogo em que foi a despedida do Lucas Moura, em que o Rogério Ceni estava no gol, em que o Rogério Ceni dá o troféu, né, para o Lucas levantar, em que não tem o segundo tempo por conta de toda aquela confusão no vestiário do Tigre. Então, 10 anos depois, o São Paulo tem a chance de jogar uma final, mais uma vez, em campo neutro, em Córdoba, na Argentina, contra um time equatoriano, que também é campeão dessa competição. E, com o título, além da taça no armário, garantir vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Esse detalhe é importantíssimo. Depois vai ser um campeonato de permanência na Série A e ver aonde o time pode chegar, evidentemente, mas aí já com um ano garantido, um ano tranquilo, exatamente por um título conquistado. E um título de expressão, um título relevante para a realidade que o São Paulo vive hoje. A gente precisa entender que nesse processo de reconstrução você precisa subir alguns degraus. E conquistar um título internacional, mesmo que não seja a Libertadores, mesmo que seja a Sul-Americana, eu acho super válido. A gente precisa entender o contexto nesse momento. Aí sim o São Paulo pode voltar a brigar com mais força contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, os principais clubes do Brasil. Hoje o São Paulo está sendo muito guerreiro, valente, pelo time que tem, pelo elenco que tem, pelo calendário, enfim, por todas as circunstâncias. E por isso, meu elogio também ao trabalho do técnico Rogério Ceni. O que vocês acharam do jogo, do momento do time na temporada e algo a acrescentar? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima ou a qualquer momento. Até mais. Tchau!